Rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Carlinhos e Lohan. E aí, ficam ou saem? Vamos acompanhar em que pé que anda essa situação deles aqui, hein? Vamos falar do Flamengo agora no futebol 360, 5-0 para cima do Bangu. E o técnico Kleber Santos falou sobre essa vitória. Tivemos ali, desde o dia 27 de dezembro, traçado um plano para esse grupo que se apresentou nessa data. Traçamos a pré-temporada, que foi curta, mas foi muito proveitosa. E em momento nenhum a gente duvidou daquilo que estava sendo feito, né? Todos nós da comissão técnica, do departamento médico, da direção e os atletas que estavam aqui conosco tiveram a convicção daquilo que estava sendo feito era o certo. Tivemos um ambiente maravilhoso aí nesses dias todos que tivemos aqui pelo Nordeste, com a recepção da torcida em todos os locais que nós fomos. Não é fácil permanecer durante esse tempo todos juntos, né? Mas os atletas realmente tiveram um comportamento exemplar aí nesse momento que tivemos a excursão por aqui pelo Nordeste. A gente estava buscando bastante o Carlinhos ali, tanto nos 3 primeiros jogos quanto hoje, né? Ele foi feliz nas finalizações do jogo de hoje. Conseguiu fazer esses 3 gols durante esses 4 jogos. É um atleta que tem essa característica de jogar mais enfiado ali na área, jogar mais próximo do gol e realmente mostrou o seu valor, né? O atleta que está se dedicando bastante ali, o dia a dia de treinamento, ajudando bastante aos jovens atletas também da sua posição, para que ele possa ter as oportunidades que possa vir a ter. Tá aí, muitos elogios ao Carlinhos, 2 gols, 3 gols, né, nesses jogos. Resta saber se tudo isso será suficiente para que o Carlinhos tenha oportunidades quando o Flamengo começar a jogar com seu time principal, Jailson. Ontem, para mim, a atuação ficou muito marcada por conta da expulsão, como a gente estava falando na hora que estava mostrando os gols ali rapidamente, né, o giro pelos estaduais. Obviamente, ter um jogador a mais durante basicamente o jogo todo facilita principalmente para o setor ofensivo. A questão para mim, em relação ao Flamengo nesses jogos de pré-temporada, vamos dizer assim, né, com ainda o sub-20, enfim, o time bem mesclado ali com a garotada, alguns jogadores deveriam ter aproveitado um pouco mais essa oportunidade. Eu digo o próprio Carlinhos, o Pablo, o Lohan, que é um menino da base que, enfim, a diretoria e muitos torcedores colocaram muita expectativa. E para mim, nesse início, não entregaram tanto. O Carlinhos conseguiu ontem alguns gols, aí como eu falei já no início, por conta de ter mais espaço. Mas é um cara de presença diária, como ele falou, é um cara que se move menos, é um cara ali que, enfim, se vai precisar de um jogador de referência, de bola aérea, esse cara, é o Carlinhos que pode entregar esse tipo de jogador, esse tipo de perfil. Resta saber como o Felipe Luiz vai utilizar, porque o Felipe Luiz geralmente gosta de utilizar atacantes mais móveis, né? Jogadores que se mexem um pouco mais. Vamos ver se o Carlinhos vai ser utilizado pelo Felipe Luiz. Só que, ao meu ver, esses 3 jogadores, principalmente, deveriam ter entregado um pouco mais nesses jogos com a garotada. Fernando Campos, Flamengo desencantou. É o Flamengo B? Não é nem o B, né? Acho que é o C. Se bobear, o D. O Flamengo tem um elenco muito poderoso. Acho que a estratégia do clube foi bem traçada, pensando no que tem de calendário para essa temporada. Daqui a pouco você tem uma Supercopa para disputar e precisa preservar os seus principais jogadores. Acho que, no geral, o saldo não foi positivo. Eu discordo. O início do campeonato foi ruim da garotada, de alguns jogadores mais experientes. Eu também esperava mais, por exemplo, de um Pablo, que mostra nesse início de temporada por que não era utilizado no Botafogo. E acho difícil que ele consiga ter minutos nessa temporada com o Felipe Luiz. Vai ter que se adaptar e vai ter que crescer muito de produção, né? O Pablo, que é um dos jogadores mais experientes. E falar um pouco dessa garotada, assim. Primeiro o Carlinhos, né, antes da garotada. O Carlinhos, ele tem um desempenho muito bom no Campeonato Carioca, né? No ano passado ele foi vice-artilheiro pelo Nova Iguaçu, tanto que o Flamengo foi lá e contratou no movimento ali de você gastar pouco e tentar apostar em um jogador que tinha se destacado no Carioca pelo Nova Iguaçu. Mas eu acho muito difícil ele ser aproveitado pelo Felipe Luiz. Assim, na hierarquia do Felipe Luiz,
Obviamente, ele não tem o Pedro agora, mas pensando em todo mundo bem, ele vai ter o Pedro, ele vai ter o Juninho, ele vai ter o Bruno Henrique. Obviamente, se ele fizer um sistema com dois... Tem Alcaraz também, eu prefiro o Alcaraz jogando mais como um meia, né? Também. Vindo de trás. Mas se ele formar um sistema com 2 atacantes ali, talvez em algum momento você precise da característica do Carlinhos. De um cara que é um camisa 9, um cara com mais presença de área, fazer o pivô, jogar de costas. Mas a verdade é que, assim, ele acaba destoando muito, tecnicamente, do nível dos outros jogadores. Então, acredito que ele vai ter poucos jogos para desempenhar nessa temporada. Ontem fez um bom jogo, mas acho que a partida foi muito condicionada por conta da expulsão. E ele fez o papel dele. Para ele ganhar confiança, ótimo. 3 gols em uma partida. Já sendo o artilheiro do Campeonato Carioca. Mas na projeção real do potencial do que é o Flamengo, dentro do que ele já mostrou no ano passado, eu acho que ele está abaixo do que o Flamengo precisa para essa temporada de 2025. Sobre a garotada, quem fez o bom jogo ontem foi o Guilherme, né? De novo. De novo. Gol e assistência. O garoto aproveitando, jogando ali por dentro, né? Se movimentando, participando com gol, participando com assistência na criação. Ele fez gol ano passado até. No final do Brasileiro ele foi utilizado, fez gol. Sim. Ali o meia pela esquerda. O Zé Wellington também, o lateral esquerdo. O Ryan Lucas, o volante, camisa 5. Enfim, alguns garotos aproveitaram. Mas eu sempre, aproveitando que está ali, né, a imagem... O Lohan tinha que ter aproveitado mais. É isso aí. O Lohan tinha que ter aproveitado mais. Porque é o jogador que teria características para ser aproveitado. Sim. Porque a gente está falando do Carlinhos, talvez não tenha características. Acho que é um jogador para, de repente, ter alguma minutagem mais pequena na temporada. Porque você tem o Pedro como titular, o Juninho como reserva, mas com outra característica. Então, eventualmente, se você precisasse de um cara de área, e acho que a temporada, por ser muito extensa, pode ser que esses minutos apareçam, porque você está falando de uma temporada com muitas competições, se o Flamengo ir longe em tudo para mais de 70 jogos, pela característica dele, mais de área, talvez, eventualmente, ainda que seja um jogador que tecnicamente destoe do restante do elenco. Então, acho que ele poderia ser utilizado eventualmente, pensando nessa característica, ainda, como o Jesus colocou, não é muito o que busca o Felipe Luiz, mas, de repente, situações pontuais. Como o Tite chegou a ser titular em alguns jogos no ano passado, muito, né? Porque buscava, que é o cara mais próximo. Porque o Tite joga com pivô. Exato. O Tite gosta de jogar com um atacante mais E ele fez um bom jogo em BH, né? Contra o Galo. Sim. Mas no caso do Lohan, era um cara que acho que teria espaço por característica. Assim, acho que é um cara que poderia ser um eventual substituto do Arrascaeta em alguns momentos da temporada. Então, era um cara que acho que poderia ser bastante utilizado. E foi muito bizarro, assim, a história. Dá uma olhadinha nos números que vão aparecer agora na nossa tela, exatamente sobre o Lohan, para ilustrar, ajudar um pouco essa nossa análise, porque é um jogador que perdeu muito espaço, né? Inclusive, o Flamengo negocia aí uma provável venda para o CSKA. O Flamengo pedindo 10 milhões de euros. A informação é que o CSKA oferece 8. Pode ser que o Lohan, que perdeu espaço no time, de repente, pelo menos rende aí financeiramente para o Flamengo. 35 jogos, 16 como titular, média de 41,1 minutos por partida. Em 35 partidas, 2 gols, 3 assistências. Fez estreia no time principal com 16 anos, muito jovem. E uma expectativa grande, porque quando estreou, foi titular algumas vezes, fez bons jogos, mas caiu muito, né, Jailson? Então, também não é ficar batendo no moleque. O Lohan ainda é um final de adolescência ali. O Lohan agora está com 17 ou 18, se eu não estou... 18 agora, né? Então, a questão, obviamente ele subiu muito cedo, queimou algumas etapas, mas eu tenho algumas questões, porque eu acompanho o futebol do Lohan há bastante tempo. Lembro dele no Mundial Sub-17, ele perde a vaga de titular, ele era titular, e ele perde a vaga de titular justamente para o Estevão. Hoje, bola de ouro, não precisa falar do Estevão, mas é porque o Lohan estava jogando aberto. Eu lembro que acompanhando o futebol do Lohan, você fala, cara, o Lohan tem que jogar um pouco mais centralizado. O Lohan, para mim, não é esse ponta-direita que é o Estevão. O Estevão é o ponta-direita mesmo. O Lohan, para mim, é um cara que pode jogar um pouco mais centralizado, porque é muito forte. Só que o Lohan tem... E aí são ajustes. Ele, como eu falei, é um moleque ainda de 18 anos. Só que, para mim, o Lohan precisa soltar um pouco mais a bola. Eu acho que é o ponto principal do futebol dele. O Lohan joga muito. Tem uma perna esquerda muito forte, mas não é aquele canhoto com a direita cega. Ele consegue cortar para a direita e fazer jogadas. Só que, geralmente, ele pega a bola da esquerda para dentro, da direita para dentro, quando ele está jogando.
para ir cortando, para, enfim, auxiliar seus companheiros. Até alguns jogos desse Carioca eu vi ele se irritando, às vezes, com os atacantes que não estavam fazendo facão, que é o movimento que o atacante faz de atacar a linha da zaga para o meia conseguir dar o passe. E o Lohan, ele faz esse tipo de jogada muito bem, ele confia muito na habilidade e na técnica dele, só que por vezes ele prende muito a bola e ele acaba perdendo. E aí quando ele acaba perdendo a bola, ele demora um pouco mais para recompor. Só que tem essa questão, e o Flamengo renovou por cifras altíssimas o contrato do Lohan, e agora, depois de, sei lá, uma temporada basicamente, porque foi na temporada passada que ele começou a ter um pouco mais de espaço, já vendeu o garoto, eu também não concordo. Não concordo. Mesmo a 10 milhões de euros, a pedida do Flamengo, né? Sei lá, de repente alguma coisa do staff dele, falar, não, vamos aceitar, vamos sair daqui e tudo mais, e aí amadurece lá fora, de repente é uma questão do staff dele. Mas eu digo, pro jogador, em questão de Flamengo e jogador, eu não concordo com essa venda, porque eu acho que ele é muito novo, ele ainda pode amadurecer muito, tem o Felipe Luiz ali, enfim, alguns atletas mais experientes que poderiam auxiliá-lo ali. Então, eu não concordo dele sair agora, mas se for alguma coisa dele com o staff dele, aí... É um movimento, de fato, estranho da direção. É uma venda precoce, porque a gente está falando de um cara muito talentoso, jogador de seleção de base, um jogador que no ano passado teve a sua melhor versão, se destacou mais no momento que o Flamengo precisou, né? Com o Tite, né? O Flamengo estava dilacerado. Então, e tocou num ponto aí agora que eu queria falar. Que tanto o Lohan como o próprio Gabriel Barbosa aí são dois jogadores na qual o Tite, opinião minha, na qual o Tite acabou com esses caras, mano. Pô, o Lohan é moleque novo. Ele tem a forma de jogar e o Tite tinha uma forma de impor o elenco em campo. Cara, e tanto o Lohan como diversos outros jogadores, o Tite botava pra jogar de uma maneira que eles não jogam, pô. Então o Lohan, por ser novo, pô, o Lohan é bom, cara. Moleque bom. Só que juntou duas coisas. A forma com que o Tite jogava e eu acho, tenho a minha opinião, de que a fama subiu muito pra cabeça dele, cara. Tipo, fez 2, 3 jogos excelentes. E aí parecia que tava abafando já, entendeu? Aí pegava a bola, queria driblar, queria fazer uma graça, perdia, não voltava. Aí, cara, teve um jogo que a torcida vaiou ele absurdamente. Porque toda bola que ele pegava, ele queria driblar e perdia. Então isso deve ter pesado um pouco no mental dele, né? E aí, pra ele recuperar isso, é um novo aí, pouca maturidade, vamos dizer assim. Aí tá dando ruim. Mas, como eu falei, eu gosto do futebol do Lohan. E acho que talvez realmente não seja a hora de vender ele. Ele pode pegar muito mais valor de mercado, trazer muito mais dinheiro pro Flamengo, né? Futuramente. E outro fato, temos agora o Felipe Luiz comandando o time. Então, pelo que vem apresentando o Felipe Luiz, ele vai saber botar o Lohan no devido lugar que ele tem que jogar, entendeu? Da forma que ele tem que jogar. Então, creio que, se não for vendido, eu espero que não. Se não for vendido, ele deve ter mais oportunidades agora com o Felipe Luiz, no esquema tático do Felipe, e deve demonstrar um futebol melhor, cara. Acompanhar e vamos ver o que vai dar isso aí. Mas a minha opinião é de que realmente está muito cedo para poder ser vendido. Desfalcado, ele jogando bem. E eu também acho que ele é um cara que ele é mais influente, ele é mais letal quando ele aparece por dentro. Ele é um cara que tem... Eu quero entender esse raciocínio, essa opinião de vocês. Por que é muito precoce? O que tem de diferente se quase todos os bons jogadores em clubes grandes do Brasil não tem algum destaque, eles são vendidos precocemente? Então... Hendrick, Estevam... Mas aí depende das questão do cifras, valor, né? E o valor. O valor e o destino. tá. O valor. O cara quer comparar o CSKA de Moscou, da Rússia, com o Real Madrid, com o City, que fizeram a compra do Hendrick e do Estevam. Porra.
Aí, que pergunta foi essa, né, meu camarada? O valor do Estevão lá batendo 60 e tantos milhões, o Endrick é mesmo 40 e tantos para 50, se eu não estou enganado. Oi, qual a Fora o diferença? Vinícius Destacaram muito Júnior, mais, né? Paquetá, enfim, o próprio Reinier, que enfim, não Ringue, conseguiu seu bem espaço no lembrado. Real Madrid, mas foi vendido por cifras altas. O Lohan era uma das promessas do ano passado, que o Flamengo, por exemplo, tinha a expectativa de garantir o 2025, um exemplo, garantir o caixa de uma temporada inteira. E aí você já vender por Valor, 10 né? Você milhões, acha o valor baixo. você já vender por 10 milhões porque ele não amadureceu, um exemplo, em uma temporada, eu acho que está equivocado, eu acho que é precoce, como o Dona A falou. não ser que o Flamengo mantenha aí uma fatia, uma porcentagem. Mesmo assim, ele podia amadurecer aqui, né? Mas é o cara que tem mais potencial hoje da base. Ele é o personagem, eu concordo com o Dom que, assim, eu esperava mais dele no Campeonato Carioca. Talvez uma desmotivação também do Lohan de Não fui pra lá. não fui pra lá, não tô com o grupo principal, a diretoria quer me vender. Assim, a gente tá falando do Flamengo, gente. O Flamengo, quando ele tá numa mesa de negociação, beleza, você tá oferecendo 10, mas eu quero 20. Eu quero 30. Ele tem força hoje para pedir e fazer grandes vendas. Só para dar um exemplo, tudo bem que é um jogador titular que cresceu muito na última temporada, mas o Wesley é um lateral direito, hein? Pode ser vendido por 20 milhões de euros ou mais. Tá jogando No 20 muito, foi né? recusado. 20 foi recusado. 20 foi recusado. 20 foi recusado, assim. Então eu acho que é precoce. Sinto no Lohan que ele precisa de mais foco, talvez entender o potencial que ele tem, porque ele tem o dom, ele tem qualidade. Você olha o jogo dele, você vê que é um jogador que Sabe jogar, né? pode ser lapidado, A bola pode ser bate no pé desenvolvido. dele é diferente. Só que eu acho que falta, às vezes, um foco maior na parte mental. Talvez o Flamengo internamente tenha avaliado isso. Só que tá muito cedo também para você decretar. Esse garoto aqui não tem como dar certo. Eu acho que tem como dar certo. Ele tem de fato um ano, né? E mesmo que não Um dê, profissional ali. eu acho que vale o risco. Qualquer contratação ou venda é sempre um risco. Quando você tem, de repente se vende esse jogador, mas ele valia muito mais. Tem situações que, né, do Vitor Reis, quando vem com 35 milhões de euros, que aí não dá para você negar, ainda mais com um zagueiro, que normalmente, pela lógica do mercado, se paga mais alto. Mas não é o caso do Lohan. Acho que pelo valor, ali na casa dos 10 milhões de euros, lógico que é um valor significativo, mas um jogador extremamente promissor. Acho que vale você arriscar apostar, porque você tá falando de menino de 18 anos ainda. E assim, o que eu acho que eu até ia falar bizarro da situação é que foi tudo muito rápido. A inserção dele, e aí de repente ele sai muito rápido do time titular, não tem espaço. Acho que tá tudo. Vamos com calma. E ele tá num clube que tem um elenco muito sólido, assim, um elenco muito forte. Acho que ele pode ser um processo de inserção dele novamente de forma cautelosa. E o Felipe Luiz conhece a base, assim, ele, ainda mais do Flamengo. Então acho que é um contexto muito ideal para você pensar num novo início dele no time principal. Então acho que todo o contexto, pensando no Flamengo, pensando no talento do jogador, eu acho que vale o risco de você recusar esse dinheiro agora para ter, de repente, um retorno técnico e até financeiro mais para frente. E o Dom que fala sobre ter sido muito rápido, de fato foi uma ascensão meteórica. E aí você também tem que olhar pro lado humano do cara. É isso aí. Porque é um jogador que explodiu, que se tornou uma peça importante no ano passado do Flamengo, a maior torcida do país, a vida dele mudou. Então você precisa dar um suporte porque esse cara está amadurecendo. Ele vai ter mais acesso a mais coisas, ele vai ter mais fama, ele vai ter mais Dependendo da dinheiro. cabeça, tem um deslumbramentos. às vezes, Exatamente. O que eu falei aí, a questão de fama, tá Pode vendo? atrapalhar. O Hugo mesmo, o goleiro do Corinthians, falou. Eu acredito muito que isso tenha afetado ele, cara. Falou que deslumbrou mesmo, que ele tava outro dia, ia pro treino, no Ninho, e depois do nada apareceu com a marca lá, ganhou de presente um carro absurdo. Do nada apareceu na garagem dele. É complicado, cara, deslumbra mesmo, às vezes. Então, eu acho que o Flamengo tinha que ter paciência. Como eu falei, é um moleque que surgiu, é divisão de base de seleção, não é qualquer coisa. É divisão de base de seleção, percorreu basicamente todas as seleções de base. E diferente de uns garotos que sobem, o Lohan é forte fisicamente. É um touro. Não é aquele franzininho, sabe? Que qualquer toque vai cair. Ele é forte fisicamente. Então, eu acredito que apenas alguns ajustes e focar, como o Donan disse. Ver ali se está precisando de alguma coisa, sabe? De questão de staff. De repente, até essa movimentação é que a gente não sabe. Então, seria uma responsabilidade da nossa parte falar ou afirmar qualquer coisa aqui desse tipo. Mas a gente sabe que também tem muita gente por trás. E, às vezes, é uma garantia ali, sabe? Ó, vamos pegar essa proposta, vamos embora. A gente não sabe como é que vai ser esse ano no Flamengo, a concorrência tá grande e tudo mais, sabe? E é um garoto. Eu sempre tento
é difícil, assim, mas eu sempre tento me colocar o que eu fazia com 18 anos, sabe? Eu sempre tento levar para esse lado. Cara, com 18 anos, pelo amor de Deus, eu tava tentando dar um jeito para entrar na faculdade. Eu tô olhando aqui esse pra moleque, você, pô. Jailson. Quando você tinha 18 anos, não faz muito tempo, não. Ah, cara de garoto dele. É só a cara. Já é pai de família. Ele falou assim, tô pensando quando eu tinha 18 Mas anos, é como se isso fosse exatamente. muito tempo atrás. Bons tempos, né? Mas bons tempos, exatamente. Mas é isso. É uma pressão danada em cima de um moleque que subiu com uma expectativa muito alta. Ele entregou, como o Donan falou ali logo no início. Eu lembro daquele jogo contra o Corinthians, ele ajustado ali com o Gerson pelo lado direito. Entrou com Enfim, muita personalidade. muita personalidade, segurando a bola, mas depois já acabou perdendo espaço, isso é natural. A gente já viu isso várias vezes com garotos que sobem da base. Então, acredito que 2025, o início, justamente com a garotada, ele deveria ter segurado o piano, né? Porque era um cara que já tinha tido oportunidade no time de cima em 2024, mas não segurou, e acontece. E agora, para mim, seria vê-lo com os caras do time. Se por acaso realmente houve um deslumbramento, perdeu um pouco o foco, o clube às vezes faz isso, é para dar uma segurada mesmo, para colocar o pé no chão, ó. Dá uma segurada não que foi, você né? tá só começando. E o que eu acho importante também reforçar é que além da questão do talento dele, a gente está falando de um jogador muito promissor, e seria, acho que o discurso valeria mesmo se ele tivesse vários jogadores da mesma posição, é que eu acho que ele tem características que podem agregar muito nessa temporada do Flamengo. Acho que ele é um cara que pode ser uma peça importante. Então, sem projetar, não, ele vai ser titular, vai ter um monte de minuto. Não, mas ele tem características, acho que caem muito bem para o elenco do Flamengo. Acho que o Flamengo precisa de um cara como ele. Então, acho que isso só potencializa a argumentação a favor da permanência do Lohan. Rápido intervalo no Futebol 360, daqui a pouco a gente volta. É isso. E aí? Deixa nos comentários aí. Vocês acham que tá muito cedo para vender o Lohan? Você acha que o Carlinhos vai ser aproveitado no time principal esse ano? Vamos ver o que o futuro espera e reserva para o nosso Flamengo. Até o próximo vídeo aí, ó. Curte, compartilha e segue o canal para mais vídeos.